Queridos, queria compartilhar com vocês algo essa noite, rápido. Há um tempo atrás, 2008, foi? Não? Obed-Edom? 2009, nós estávamos orando pela igreja e o Senhor nos deu uma palavra de Obed-Edom. E começou a ministrar nosso coração sobre Obed-Edom. E tudo começou com um sonho que Deus me deu. Que a gente estava numa batalha muito grande, acirrada. Estávamos todos montados em cavalos, com espadas, como se fossem batalhas antigas. E havia algumas baixas em nosso exército. Porque às vezes a gente está em batalha e o inimigo quer dar baixas para que a gente desista de conquistar a montanha do Senhor. Não é verdade? Desista de estar no lugar alto que o Senhor preparou para nós. No lugar de autoridade que Ele quer que a igreja governe. Nós sabemos do arrebatamento, nós sabemos do grande avivamento que vai vir sobre a terra, mas nós sabemos que há uma perseguição muito grande contra a igreja. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor se esfriará. Nós tornaremos frios. Em muitos lugares, a palavra de Deus vai começar a dar lugar ao mundanismo, ao padrão do mundo. E a gente não vai mais querer escutar a sã doutrina, como se tivesse coceira nos ouvidos. A palavra de Deus vai nos incomodar terrivelmente. Porque quando nós estamos no pecado, a palavra de confronto, ela incomoda muito. A palavra que traz verdade, luz, incomoda profundamente. E nós sabemos que nos últimos dias as coisas estarão mais difíceis em relação a liberar a palavra, a luz e a verdade. Mas sobre a promessa de Deus repousa que antes que aconteça esses dias, antes que venha esses grandes levantes, como a gente já tem visto alguns se levantando, a igreja vai se levantar poderosa, com autoridade. Nós não vamos deixar essa terra como perdedores. Nós não vamos deixar essa terra como a igreja envergonhada. Jesus não vem buscar uma noiva envergonhada. Jesus não vem buscar uma noiva arruinada. Jesus não vem buscar uma noiva que foi esbofeteada. Jesus vem buscar a noiva gloriosa. E eu quero dizer isso a vocês essa noite. A igreja que vai subir, a igreja que vai ser arrebatada, ela não vai estar fugindo porque não aguenta mais. Ela não vai estar correndo para o céu porque ela está sendo perseguida e está com medo do diabo. Nós vamos bombar. Antes que tudo isso aconteça, a igreja vai estar bombando. A igreja vai estar pura. A igreja vai estar limpa. Ela não vai estar prostituída. O fogo vai ter passado por ela. Não estranhe essa ardente prova que vem sobre você, porque é a purificação para você subir como noiva gloriosa. O Senhor está nos preparando para subir como a noiva gloriosa. Eu não vou ficar nessa terra, mas quando eu subir, eu subo como noiva gloriosa. Você vai subir como noiva gloriosa. Você não vai subir aqui, Senhor, por favor, vem me buscar, porque eu não estou mais aqui aguentando. Não, Senhor, eu vou estar bombando, eu vou estar adorando, eu vou estar pregando a palavra. Vai ter curas e milagres, vai ter maravilhas. E aí, num abrir, num piscar de olhos, ninguém vai mais nos achar. Você crê nisso? Você crê nisso? Então comece a tomar a posição da noiva gloriosa. Leia o livro de Efésios e veja as promessas que Deus tem para nós. Veja que Deus está nos preparando para isso. Veja o que Deus tem feito através da igreja dele. As pessoas, para onde elas vão? Para onde vamos, Senhor? Para onde iremos? Eu vou escutar algum comunista, mas eles deram errado. Eu vou escutar alguns cientistas, mas eles deram errado. Eu vou escutar algum médico, mas eles deram errado. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tem as palavras de vida eterna? O socorro sairá de Sião. Quando tudo falhar, a igreja vai brilhar. Quando tudo falhar, a igreja gloriosa vai manifestar o reflexo do que é a vida de Jesus. Então, amados, não baixe a cabeça não. Se prepare para a gente viver esse tempo. Se prepare.
Comece a fazer conserto na sua vida. Comece a se preparar. Comece a viver de acordo com aquilo para onde você vai. Quando nós vamos para um casamento, a gente não pega nosso pano de saco e vai para o casamento. A gente não pega nossa roupinha qualquer e vai para o casamento, não é verdade? A gente, quando vai para um casamento, a gente tem que se arrumar. A gente vai bonito, né? A gente vai se arrumar, vai fazer uma maquiagem, os rapazes vão dar um jeitinho no terno. Por quê? Porque você está indo para um casamento. Comece a se preparar, porque o casamento do Cordeiro está chegando. Comece a preparar a sua vida, a sua casa, sua família. Comece a se preparar à altura da festa que você foi convidado. Comece a viver à altura. Não viva como se você não tivesse o amanhã. Não viva como se você não tivesse recebido o convite. O convite foi feito, você aceitou, seu nome está escrito no livro da vida, e há uma mesa separada para você, que diz, essa é a mesa do banquete do Cordeiro, e você será o convidado de honra. Então, se porte como? Se porte como? O povo mais perigoso de Recife está dentro das igrejas. O povo mais bélico dessa cidade não está nos tribunais, não está nos órgãos de governo, não está na delegacia, não está em nenhum lugar daqui dessa terra, está dentro das igrejas. Cada um usa o poder que Deus lhe deu. Cada um usa a revelação que Deus trouxe e que você quis aceitar, não é verdade? Mas o povo mais poderoso e mais bélico está dentro da casa do Senhor. De todos os tempos. É um povo tão perigoso que até hoje não conseguiram acabar com ele. Quanto mais a ciência avança, mais o cristianismo cresce. O comunismo subiu e desceu, o cristianismo só cresceu. Vieram guerras, fomes, inventaram a televisão, os celulares, que bem que hoje a guerra do celular é uma guerra afiada. Mas apesar de tudo que já existiu, e apesar de todas as tentativas, homem vindo do macaco, evolucionismo, matérias pagas, ateus riquíssimos tentando financiar a sua descrença, investindo dentro das escolas para que seus filhos aprendam não o criacionismo, mas o evolucionismo. Apesar de tudo isso, das grandes faculdades, dos grandes pensadores, nenhum deles conseguiu apagar esse movimento. O movimento que começou, um homem vencido numa cruz, enterrado, colocado num lugar de escuridão, numa caverna. E ali eles disseram, lacramos e acabamos com isso, porque acabamos com o fundador desse movimento. A morte não pôde detê-lo, a cruz não pôde destruí-lo, os homens não puderam apagar. Até hoje, 2016 anos se passaram e nunca surgiu nada que fizesse parar o cristianismo. Isso deve lhe fazer pensar alguma coisa. Isso deve fazer você começar a andar de uma forma bem diferente na terra agora. Quando você entrar numa faculdade, entrar num tribunal, num consultório médico, quando você começar a andar pelas ruas, você precisa andar de acordo com o fundador desse movimento, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressurreto, que está à direita do Pai e que intercede por nós. E que garante uma viagem firme, forte, com abalos, com guerras, mas com a chegada certeira. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele disse que faria, Ele já fez 75%. De 100% das profecias bíblicas, 75% já se cumpriram. Se você é um grande estudioso, um bom matemático, você deveria pensar um pouco sobre isso hoje. Eu desafio você a desafiar seus professores. Porque não existe nenhum livro na face da terra. Não existe ninguém, nada, que se cumpriu 75% das profecias. Enquanto nós estamos aqui essa noite conversando um pouco, alguns outros dos 25 estão se cumprindo em Israel, estão se cumprindo aqui. Você vai pagar para ver os 25? Você vai ficar de fora ou você vai ficar de dentro para ver os 25% se cumprir? Até se você não quiser ser um crente em Cristo, mas você podia começar pelo menos sendo inteligente. Você deveria não arriscar e entrar para ver os 25% que faltam. Porque se você for muito inteligente, e se você for sábio essa noite, você vai se tornar um crente.
Pague para ver dentro, não fora. Porque se uma coisa se cumprir 75%, eu não queria estar fora para ver os 25%, não. Mas falando sobre Obed-edom, teve esse sonho, 2009. E a gente estava numa batalha, nos cavalos, espadas. Eu gosto de guerra, vocês sabem disso. E parece que o Deus que eu sirvo também gosta muito. Efésios 6, ele fala de guerra, Josué. Né? Eu acho que Deus gosta de batalhas. Será que é porque Ele gosta de ver os filhos dele triunfar? Será que Deus só não nos coloca em guerra que a gente pode vencer? Pela quantidade de crentes que tem aqui essa noite, e pela maioria ser crente há algum tempo. Quem é crente aqui há mais de 2 anos? Por favor, levante a mão. Nossa, uma grande quantidade. Não é verdade? Quem é crente aqui há mais de 5 anos? Levante a mão. Nossa, vocês são bem crentes, né? Vamos ser mais inteligentes essa noite? Porque sempre disseram que não queriam ser crente, porque crente é religião de burro, né? De idiota, né? As pessoas quando era pequena diziam, não, esse negócio de ser pastor é para burro, para quem não tem vocação para nada, vai ser pastor. Não é verdade? É porque Deus pegou as coisas loucas do mundo, acho que não são. Bem, se você está aqui e... Tá bom. É porque me botam esse negócio atrás, fica muito estranho. Eu vou acostumar. Que a gente não faz por amor a Cristo. O que é que fez você estar aqui? Você que tem mais de 5 anos de crente, ou você que tem mais de 2 anos de crente? Você está aqui essa noite. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque as batalhas não lhe destruíram. Porque se o diabo pudesse ter lhe matado, com certeza alguns vieram de lugares bem escabrosos, perigosos. Alguns enfrentaram tormentas, alguns lugares de risco de vida. Se o diabo tivesse oportunidade de lhe matar, ele já não teria lhe matado. Quem já sentiu o hálito do inferno bem perto? Levante a mão. Então, pensando bem, que lindo isso aqui, gostei. Pensando bem, nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Porque, se você quiser não ser tão crente essa noite, porque a gente tem que pregar para crente e quem não é crente. Não é? Vamos deixar de ser preconceituoso. Não é? Então, veja bem. Se você está aqui, e se você chegou até aqui, é porque o diabo perdeu até hoje. Agora eu estou perguntando só para pessoas inteligentes nesse culto. Se o diabo perdeu até hoje, qual é a probabilidade que ele vai perder até o fim? Total. E por que você às vezes age como se o diabo estivesse vencendo e tira Deus pelas suas circunstâncias e não pelo amor que Ele demonstrou para você, colocando Jesus na cruz? Por que a gente seguia por circunstâncias e a gente não seguia por fé? Se você já passou por tantas coisas e chegou até aqui e o diabo não conseguiu lhe matar, apesar de você ser um risco iminente para ele, porque a partir do dia que você se converteu, um decreto baixou na porta da sua casa: você e sua casa serão salvos. Dependendo da postura que você tenha, dependendo do seu comportamento de crente, o segundo decreto também pode se cumprir: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso não só requer salvação, isso requer também testemunho de crente. Esse o buraco é mais embaixo. Esse fala de perdão, de dar a segunda face, de andar mais uma milha. Então, essa noite, matematicamente, nós desafiamos os físicos, os cientistas e os doutores da lei e decretamos: Jesus já venceu. Ele já venceu. Já venceu. Não é mais sobre sua vida, é sobre a vida dele em você.
Você percebe o que está em jogo? No dia que eu dei minha vida para Jesus, não é mais sobre Cris, é sobre Cris de Jesus. E aí a conversa é diferente. Por acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? Deus vai agir. Essa é uma questão de tempo. Você está com tempo de esperar o tempo de Deus? Ou você está sem tempo, porque você está marcando no seu tempo? Deus sempre vai cumprir as promessas dele, no tempo dele. Deus sempre vai fazer a vontade dele, dentro do tempo e da vontade dele para as nossas vidas. Às vezes os milagres não estão acontecendo, que a gente tem vontade demais. Quando a minha vontade deixa de ser minha, e eu deixo que a vontade de Deus se manifeste na minha vida, o propósito se cumpre. Não tenho mais vontade, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, vivo por fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode experimentar isso, você pode viver isso. Então a gente pode falar mais um pouco sobre Obed-edom. 2009 teve esse sonho, eu nunca tinha ouvido o nome Obed-edom na Bíblia. Não conhecia. Disse, meu Deus, o que é isso? No sonho a gente gritava Obed-edom. E a gente gritava Obed-edom e o exército tornava forte. Tem umas coisas engraçadas, eu não tenho muitos sonhos. Mas quando Deus me dá sonhos, geralmente são sonhos muito assertivos e proféticos. Foi um dos sonhos que eu tive logo no início do chamado desse ministério da família 61. 2006, Deus tinha dado um sonho que havia um exército muito grande. E eu olhava para aquele exército, era como se fosse um sonho com a visão aberta. E todo mundo esfarrapado, maltrapilho, gasto pela batalha. Eu disse, Senhor, o que é isso? Nós éramos um grupo pequeno, no hotel Boa Viagem, numa sala de hotel. E Deus falou comigo, é a igreja de Boa Viagem. Eu disse, o quê? Se é a igreja, se eu quero correr. E eu tinha um desespero tão grande, porque eu me sentia tão desprotegida, eu me sentia tão vulnerável. E o pior, a gente estava na linha de frente e as balas, as coisas que vinham eram em cima da gente. E como o Espírito te falasse, continue olhando, continue vendo. E eu continuei olhando para ver o que ia acontecer com aquele exército. E eles se arrastavam, eles estavam muito maltrapilhos. E à medida que aquele exército começou a andar, eu vi que eles começaram a servir, começaram a melhorar em vez de piorar. Eu vi que eles começaram a ficar bonitos. A roupa, a farda foi ficando nova. As armas foram ficando grandes, brilhosas. E o Senhor falou, na medida que esse exército me servir, eu vou curar eles. É o que é ou não é o que acontece nessa casa? Nós viemos assim, alguns de nós, maltrapilhos. Não quer dizer que foi nas áreas de finanças, mas na área da família, da saúde ou nas finanças. Nós chegamos maltrapilhos. E o Senhor foi nos restaurando, foi nos curando. E está todo mundo ficando tão bonito. Está ficando todo mundo tão lindo, né? Então esse sonho de Obed-edom também se tornou sério para mim. Porque aquele grito simbolizava como se fosse um grito de uma grande vitória que a gente ia ter sobre o inimigo. Algo muito forte. Eu me lembro que a gente estava num hotel, meu marido nessa época, ele tinha arrendado um hotel em Porto de Galinhas. E eu fui logo cedo, eu nunca fui muito boa em mexer em computadores, a gente não tinha ainda essa coisa de 3G no celular, 4G, e eu cedinho, eu estava lá no computador do hotel tentando abrir para ver o que era Obed-edom. E aí eu consegui ver o que era Obed-edom, e eu fiquei impactada com aquela palavra. E foi uma palavra tão forte. Na época, Dário, Elisângela fizeram uma música sobre Obed-edom, e quem está aqui na época lembra que a gente começou a se mover em cima dessa palavra. E quando foi ontem, a gente estava se preparando para ter um tempo com algumas lideranças, atalaias, intercessores.
E eu recebi um recado de um apóstolo do Japão. E ele passou para mim, botou uma risadinha e disse assim: Deus me deu uma palavra sobre vocês. E você conhece bem Obed-Edom. E riu, né? E eu disse: Deus, o que você está querendo com isso? O que você está querendo liberar? E eu fui para Deus, fui orar. E ontem a gente teve esse tempo poderoso. E Deus disse que era para liberar, para a gente falar mais uma vez sobre na igreja, sobre Obed-Edom. Quem é esse homem? O que aconteceu? E Deus disse que era para a gente reativar esse tempo, reativar algumas coisas que Ele queria fazer em nossas vidas. Então, uma coisa que aconteceu há 7 anos atrás, Deus trouxe de volta essa palavra. E eu quero rapidamente compartilhar com você, para você receber revelação para a sua vida. Eu creio que a palavra de Deus, ela é sempre atual. A palavra de Deus, ela sempre vai fazer coisas. Quem já experimentou isso? Você lê um versículo, aí 6 meses depois você lê, ele já trabalha na sua vida de uma forma diferente. Você já viu coisas que você não viu na época. Porque a palavra de Deus é assim, ela se renova, ela é espada de 2 gumes, ela é viva e ela é eficaz. O que é um organismo vivo? Por que ela é viva? Porque ela está sempre em movimento, está fazendo uma coisa nova. O seu corpo não está como estava há 7 anos. Ele já mudou, já aconteceu coisas novas em você. Você hoje tem um cérebro com muito mais potência do que tinha 7 anos atrás. Você hoje tem mais sabedoria do que tinha 7 anos atrás. Então essa palavra, como for liberada hoje, ela vai trazer uma revelação maior do que quando foi liberada há 7 anos atrás. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias rapidamente. Não vou trazer a palavra, estou com a reflexão essa noite. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 7, versículo 1 e 2. Primeira Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os homens de Quiriate-Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Quiriate-Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Um resumo muito rápido. Deus se manifestava, a glória de Deus, o Shekinah de Deus, não estava como está hoje em nós. Emanuel, Deus conosco. Então hoje a glória de Deus se manifesta dentro de nós. Nesse período, a arca da aliança trazia a própria glória de Deus. Onde a arca estava, a presença manifesta de Deus. O que é o Shekinah? Uma coisa é a presença de Deus. A presença de Deus está aqui. Mas às vezes nós temos uma presença manifesta da presença de Deus. Algo que vai se manifestar. Quando você se arrepia, quando você sente dentro de você algo que mexe com as suas entranhas, quando bate um temor santo, quando tem arrependimento, quando tem confissão de pecados, quando tem avivamento, quando tem manifestação de línguas, sabe o que houve? Shekinah, a manifestação da presença de Deus. A arca, ela trazia a manifestação da presença de Deus. Eles sempre que iam para a batalha, presença de Deus. Eles para onde iam, a presença de Deus ia com eles. Então era um momento muito importante, quando eles estavam transportando a arca. E eles tinham que levar a arca para a casa de alguém que tivesse um cargo, que pudesse ser compatível com algo tão forte quanto era levando essa arca. E eles levaram para a casa de Abinadab. Abinadab era um levita do Senhor. Era um homem encarregado da adoração. A gente sabe que os levitas são o cinturão de fogo da igreja. É por isso que eu trabalho tanto com louvor. É por isso que o nível do louvor da igreja tem que ser um nível não técnico, mas um nível de santidade.
Porque mãos limpas e um coração puro é aqueles que podem estar no altar do Senhor. Então, era algo muito sério. E eles precisavam transportar essa arca e deixaram essa arca na casa de Abinadab. E essa arca na casa de Abinadab deveria fazer muitas coisas ali. Deveria trazer de volta a glória de Deus sobre aquele lugar. Deveria ser algo tão forte. Gente, era algo tão forte que a simples presença da arca foi colocada diante de um deus filisteu, Dagon. E durante a noite a arca estava ali quietinha. E o deus Dagon caiu, quebrou uma estátua enorme, que se rendeu, caiu, espatifou diante da arca do Senhor. A simples presença de Deus destrói principados e fortalezas. A simples presença de Deus. Às vezes a gente pensa que alguém precisa orar pela gente. Às vezes a gente pensa que alguém tem que dar uma palavra profética. Mas há uma palavra profética sobre você agora, sendo liberada pelo Pai. Se o homem não for usado em profecia, há uma palavra profética da presença do próprio Pai para você aqui. Olha, 95 das coisas que eu vivo não foram palavras proféticas. Foram recebidas na palavra de Deus, na Bíblia. Muitas coisas da minha vida nunca foram palavras proféticas. Foram simplesmente andar com Deus. E a presença da arca, a presença de Deus manifesta, ela quebra fortalezas, quebra cativeiros e manifesta a glória de Deus. Essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. A gente pode ir para o segundo. Nesse tempo, eles decidiram tirar a arca de Deus da casa de Abinadab. Eu acho que eles perceberam o seguinte: está 20 anos e não tem acontecido grandes coisas com Israel. A presença de Deus não está se manifestando, o povo está em pecado, o povo está fazendo escolhas erradas. Ai, que lindo, a bandeira da França. Oh. Obrigada. Olha aí, povo, amém. Aguarda, vai ser poderoso em nome de Jesus. Então, nesse dia, eles viram que o povo não estava transformado. Eu acho que eles estavam assim, acostumados. Sabe quando a gente vem em tanto culto que a gente acostumou? Sabe quando a gente faz, já experimentou tantas palavras de poder que a gente não se importa mais? Sabe quando a música não é mais música de adoração, mas é a música da rotina? Sabe quando a nossa oração se torna robótica? Sabe quando o nosso caminhar com Deus vai se tornando um caminhar sem manifestação da glória? É tão ali, tão natural, né? É tão normal. E a gente vai se acostumando, a gente vai deixando para lá, a gente vai perdendo o verdadeiro adorador. Ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Ele não tem outra forma de adorar. E quando a gente vai perdendo essa coisa, e a gente vai se acostumando com a arca, vai se acostumando com a presença de Deus, a gente começa a relativizar. Sabe aquela coisa do marido que a esposa morre e ele descobre que ela era muito mais importante do que ele imaginava que ela fosse? Sabe? Quando a gente perde alguém da nossa família que estava sempre ali todo dia, e a gente não percebia tantas coisas boas que essa pessoa fazia para a gente, e a gente só descobre quando ela não está mais lá. Você descobre que ele ligava para você e se preocupava com você, que ele mandava um cartão de aniversário, que tantas coisas eram feitas e você relativizava, você não dava muito valor. Algumas coisas na vida da gente é assim, né? A gente só dá valor depois que separa, a gente só dá valor depois que a pessoa morre, a gente só dá valor depois que perde o emprego, a gente só dá valor à saúde depois que a perde, e a gente começa a pensar, mas era tão bom quando eu tinha aquilo. A gente experimenta isso em algumas áreas da nossa vida, né? É uma pena que as coisas sejam assim. Abinadab acordava, tomava café, e ele via a arca, ele fazia só a arca.
Ele saía, andava pela rua, e as pessoas faziam, olha, aquele é um homem que a arca está na casa dele. Mas ele não se portava como alguém que tinha a arca de Deus. Ele era só Abinadab na rua. Às vezes ele ia comprar o leite e tratava as pessoas mal. Às vezes as pessoas olhavam para ele, ai, vamos falar com Abinadab, olha, a casa dele guarda a arca. E quando ia falar, ele não era uma pessoa tão especial. Ele era só uma pessoa. Não tinha brilho no olhar dele. Ele não saía lançando amor, misericórdia, compaixão. A música do Abinadab era só música. Não tinha tantas coisas assim. A família de Abinadab, olha, Abinadab chegou com os filhos, a mulher, mas eles só eram os filhos e a mulher. Ele não se portava como alguém que tinha a arca. Ele entrava e saía, andava de carro, comia, ele ia para as festas, comia pizza, mas ele não era uma pessoa especial. Ele não era uma pessoa extraordinária. Ele não era alguém que marcava. Uma pessoa que marca, ela nem sempre tem um corpo bonito, alto, ou que chama atenção. Às vezes, a pessoa é tão franzina, tem um jeitinho tão calado, mas quando ela entra no ambiente, as pessoas percebem, tem algo diferente nessa pessoa. Tem um brilho no seu olhar. Quando ele fala, a luz se manifesta. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Abinadab não era assim. Ele era só mais um na cidade. E as pessoas também foram se acostumando. E as pessoas nem ligavam mais, porque Abinadab estava lá e a arca estava na casa dele. Então elas começaram a beber, elas começaram a fazer o que queriam, a oprimir os pobres. E eles, quando cantavam louvores, eles não cantavam com o coração, eles cantavam música lenta. E eles ficavam só declarando música lenta. Cantava para o Senhor como se canta a música de Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos entre nós dois. Ninguém era especial quando cantava. Era só mais um culto. Era só mais uma entrega, era só mais um momento, e o pecado comendo no centro. Deus não gostou, Deus não se agradou. Às vezes as coisas demoram para Deus tomar providência. E às vezes a gente pensa que Ele nem vai tomar providência, porque Ele está demorando. Mas Ele sempre toma providência. Às vezes eu estou tão acostumada com o meu pecado, que eu acho que Deus já se acostumou também. Aí eu começo a relaxar. Abinadab estava assim, estava bem relaxadinho. O povo também estava bem acostumado. Mas Deus se levantou. Tem situação que demora mais, mas nenhuma situação demora por todo o tempo. Tem situação que parece que Deus esqueceu, mas Deus nunca se esquece. Deus se levantou e disse: Davi, homem segundo o meu coração, homem amado e escolhido, vai buscar minha arca na casa de Abinadab. Davi foi. Eu vou buscar a arca na casa de Abinadab. Eu vou buscar essa arca porque Abinadab não agradou o Senhor. Ninguém mudou de vida. A presença de Deus não está mudando vida. Você conhece alguma igreja ou algum crente que eles se converteram há algum tempo, talvez 20 anos, talvez 10 anos, talvez 5 anos, e que a vida dele ainda não mudou? Você conhece alguma igreja que Deus se manifesta, fala em profecias, comemora as festas bíblicas, tem poder, canções de louvor que arrebentam com as trevas, testemunhos poderosos, mas ainda tem crente dentro dessa igreja que ainda não mudou de vida? Deus vai remover. Porque Deus sempre remove. Ele dá uma oportunidade para a gente por bastante tempo. Mas Ele não dá por todo o tempo. Às vezes a gente está brincando com Deus. A gente se acostumou, né, com o culto de poder, com profecia, com essas músicas bonitas de louvor. Tão bonito esse louvor. Tão bom esse culto, essa lua. E a gente vai se acostumando. Próximo domingo eu vou consertar a minha vida. Quando chegar em Pentecostes, eu vou ser um homem novo. Eu estou pensando daqui para o final do ano, dar um jeito na minha vida. Eu estou pensando de verdade mesmo, dar uma mudada na minha vida, sabe? Não dá para ficar do jeito que está, né? Mas ele foi adiando. Foi adiando.
Davi bateu na porta da casa dele. Abinadab, me dá a arca. Mas a arca estava aqui há tanto tempo. Está há tanto tempo, mas não fez diferença, né? Passou tanto culto de domingo lá. Escutou tanta palavra, não fez diferença. Agora eu vou remover você do seu lugar. Eu vou botar a minha presença na vida de outra pessoa. Mas não dá para levar a presença de Deus de qualquer jeito, né? Não dá para levar a presença de Deus de qualquer jeito. Não dá mesmo, irmão. Porque quando a gente relativiza a presença de Deus, Deus não gosta, porque Deus é santo. A gente pensa que por a gente ter intimidade com Deus, a gente pode fazer como quer com Deus. Mas Deus é santo. E Deus não se deixa escarnecer, ainda que se demore a corrigir. Deus não se zomba. Não dá para brincar com Deus. Porque Deus é o justo juiz. Ele é longânimo, tem misericórdia, mas Ele não deixa o cargo dele de juiz. E Ele tem que executar justiça. Tem misericórdia? Tem, mas também tem juízo por amor. E aí, Davi disse, esse Abinadab é um Zé Ruela. Uzá, pega a arca, vamos embora. Uzá ficou todo amostrado. Já disse logo, eu sou um levita melhor do que Abinadab. Eu sou ungido aqui. Eu sou o cara. E ele subiu com prepotência para tocar na presença de Deus. Ele subiu. Você sabe o que é esse altar? Engraçado. Para a gente chegar nele, a gente sobe. Mas para a gente ter unção nele, a gente precisa saber descer. Tem gente que pensa que subir no altar, subiu. Mas não, você subiu porque você desceu antes. Tem gente que pensa que quando foi para ali para cima, está por cima. Mas não está, é o mais baixo. Tem gente que pensa que o púlpito é um lugar fácil. Não. É o lugar mais baixo que tem nessa igreja. É esse lugar. É aqui que Uzá morre. Quer ver matar levita? É mandar subir de qualquer jeito. Sabe o que é aquilo ali? Território de matar Uzá. Os Uzás morrem tudinho ali em cima. Seja no tambor, seja como adorador, seja como levita, seja como pastor, seja como profeta, seja como apóstolo ou intercessor. Não pode pegar na presença de Deus de qualquer jeito. Uzá caiu duro, morreu. Uzá morreu. Uzá morreu. Você conhece algum Uzá? Será que eu sou Uzá? Estudamos 2 homens dessa história. Abinadab e Uzá. O primeiro não fez nada com a presença de Deus. E o segundo tocou na presença de Deus sem santidade. Eu não queria ser nenhum dos dois essa noite. É por isso que a gente vai terminar essa história. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé. Deus, Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Pai da eternidade, Jeová. O que mata e faz viver, o que criou o céu e a terra, o Todo-Poderoso, aquele que age e ninguém pode impedir, que levanta o pobre do montouro e faz sentar em lugar de príncipe, mas abate os orgulhosos. Deus de Abraão, de Isaque
e de Jacó. Nós estamos falando dele essa noite. Nesse dia, Davi, o rei de Israel, um dos homens mais poderosos que já existiu nessa terra, não se compara a nenhum da gente aqui. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve medo. E é para começar a ter mesmo. É para começar a guardar o pé quando entra na casa do Senhor. Guarda teu pé quando tu entra na casa do teu pai, na casa do Senhor. E ele questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Gente, Davi podia ter sido adúltero, podia ter pulado a cerca, mas uma coisa ele não era: burro. Nós temos aqui o terceiro homem da nossa história, Davi, menino ruivo, escolhido na sua linhagem, na sua família. O pai Jessé nem sabia, apresentou tantos filhos, mas o Senhor tinha escolhido Davi. Tirou ele lá de trás das malhadas. É sempre assim, né? O Senhor nos tira lá de trás das malhadas. E escolheu Davi. Mas Davi, quando viu a morte fulminante de Uzá, ele deve ter olhado para a própria vida dele e disse: o negócio vai pegar. Ele deveria conhecer Uzá com intimidade. Ele deveria conhecer Uzá muito bem. Para ele ter desistido de levar a arca para a casa dele, ele deve ter dito assim: se Uzá caiu, quanto mais eu. Se Uzá caiu fulminado, eu preciso consertar primeiro a minha vida para tocar nessa presença de Deus. Você tem procurado consertar a sua vida para poder ser a arca de Deus? Porque veja bem, se Deus teve ciúme de madeira, se Deus teve ciúme daquela arca, misericórdia, quanto mais você que é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele arde de ciúme da gente. E que nós somos templo do Espírito Santo. Se Deus fica brabo com um pedaço de madeira carregado pelos homens, por bois, porque quando o homem tocou, Deus não gostou, né? Imagine quando você está brincando aí com a arca de Deus que é você. Sei não se isso vai durar muito tempo. Mas se você quiser continuar, por favor. Hoje é um culto para pessoas inteligentes. 75% se cumpriu. Vai ver que você dá uma sortezinha e não morre essa semana. Com um pouquinho de sorte, você vai continuar no motel, no filmezinho impróprio, não é? Vai continuar com essa amantezinha. Querido, me perdoe, você veio num culto hoje muito difícil. Teve um homem que não queria mais vir aqui na igreja, porque disse que eu vi ele com amante na rua. E comecei aqui a falar disso, e o homem ficou tão aperreado que deu uma carreira. 2 anos depois, ele levou um pé na bunda da amante, perdeu o dinheiro e voltou. Hoje ele é meu amigo. Então, meu filho, onde você pensar em não vir mais, é melhor você ficar. Pelo menos você vai ficar com dinheiro. A amante você perde porque é furada mesmo. Bem, então a gente percebe o quê? Que Davi, com temor ao Senhor, desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de quem? Quem é esse? Ei, de Gad. Eu gosto da tribo, eu gosto dessa tribo. Gad. Ele, o homem, era de Gad. Quem é Obed-edom? Deve ser alguém de uma linhagem muito importante. Deve ser um levita. Deve ser alguém que se formou numa grande escola profética da nação. Deve ter se formado lá na Califórnia. Não, ele com certeza, ele anda com os melhores levitas gospel do Brasil. Dos Estados Unidos. Não. Erramos. Ele não era levita. Pasme. Ele não era o cara apropriado, a pessoa certa. Ele não era o cara confiável para cuidar disso. Diante dos homens. Porque Obed-edom quer dizer que ele é servo. E o pai dele, sabe o que era? Porteiro. E ele morava na estrada. No caminho. Ele era só mais uma pessoa.
Ele era só um desconhecido dessa história. Ele era só alguém que não tinha valor para ninguém, mas tinha valor para Deus. E Deus, quando quer botar a presença dele em alguém, porque vocês sabem que domingo a gente trabalhou sobre você ser selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do que há de vir, não é isso? Uma garantia do que você vai ter, uma garantia do que você vai receber, uma garantia de onde você vai morar, uma garantia do que você vai aproveitar, uma garantia do que você vai herdar, uma garantia do que você vai usufruir, uma garantia dos filhos que você vai ter, uma garantia da geração que vai vir, uma garantia dos netos que virão, uma garantia dos lugares que você pisará. Isso é o Espírito Santo. Ele lhe sela como a promessa de tudo que você vai viver na terra e no céu. Penhor, herança, isso lhe diz alguma coisa? Pois é, o Espírito Santo é isso, ele sela. Agora, você sabia que o Espírito Santo não sela porcaria? Não sela mentiroso? Deus não vai botar o selo dele no que ele não acredita. Deus só bota o selo em mim e você se ele acreditar na sinceridade do meu coração. Eu posso estar toda podre, cair nos pedaços, mas se for de verdade, ele sela. Se eu creio de verdade, se eu quero mudança, Deus vai me selar. Agora, se eu sou hipócrita, se eu estou brincando com Deus, Deus não bota o selo dele em lugares que ele não acredita. Eu sei que vocês são homens e aqui é bem difícil ser machista, porque aqui agora está cheio de carioca, campineiro. É cada dia mais difícil pregar nessa igreja para os homens dessa casa. Porque está cheio de gente de fora. Mas eu sei que ainda deve ter alguém de Vitória, de Caruaru, de João Pessoa, então para esse eu vou pregar essa noite. Porque não dá para pregar para carioca, campineiro, essas coisas que eles não vão entender. Veja bem, você conhece uma garota. Para vocês, homens, macho, tá? Não pode ser homem assim, liberal, né? Ser macho. Né? Tem que garantir. Aí você conhece uma garota, bonita, atraente, inteligente, e você resolve levar essa garota para casa. Você decide, eu vou casar com essa moça, vou levar ela para mim, eu vou dar meu carro para ela, que é assim, quando eu casei com o Fofinho tinha uma Toyota, eu tinha um Tempra, no outro dia de casada eu já tinha uma Toyota. Eu não tinha mais Tempra. Eu tinha uma Toyota. Não é verdade? Que agora era meu. Né? Não é verdade? Fofinho. Tinha algumas coisas que eu não tinha. Ele tinha um cartão muito bom da empresa que ele trabalhava, que era comer livremente em qualquer lugar. Aquele cartão podia comer em qualquer lugar que você quisesse. Passava porque já tinha um crédito livre para você gastar durante o mês. No outro dia que eu casei com ele, o cartão estava na minha carteira já. Porque você sabe, profeta come, né? Elias chegou lá morrendo de fome, a viúva morrendo de fome. Ele disse, olha, vá logo uma comidinha para mim, depois eu começo a profetizar. Então, no outro dia que eu estava casada com o Fofinho, eu estava de Toyota e com cartão no bolso. Feliz da vida. Apesar, Fofinho, que eu não casei com você por interesse. Graças a Deus que eu lhe conheci quando você tinha 12 anos, você era um palito. Né? Eu também era um palito. Mas o que acontece? Aí você vai casar com essa moça, você já entendeu como é o recado aqui, né? O que você tem vai ser dela amanhã. Ronildo, cadê Ronildo? Ontem teve pedido de noivado no MOB. Então, Ronildo, aquele cartão do Bradesco que você tem, entendeu? Aquele crédito que você tem, aquele vale refeição que vocês ganham em banco, que eu sei, né? Gente, casa com um bancário que tem vale refeição. O plano de saúde deve ser Bradesco também, seu plano de saúde. Dá direito para sua esposa. Sua esposa vai ter direito ao plano de saúde de Bradesco. Quer dizer, então Gracinha já tem plano de saúde de Bradesco no dia que casar. Já tem seu vale refeição. O seu carro vai ser dela. Eu não estou dizendo para você desistir, não.
Por favor. Você entendeu? Tudo. Marisa, não chora não. Se eu falar em casal, Marisa chora. Dá graças a Deus, Marisa. Graças a menina. Ficar livre, menino. Deus fazer uma grande obra na terra. Terra! A gente, quando for para Nigéria, a gente vai te levar, Marisa. Casa essa menina e vamos para Nigéria. Vamos abrir uma família 61 na África, Marisa. Aleluia! O que é que acontece? Não é verdade? Não é assim, pastor Romero? Quando você casa, não é verdade? O que você tiver no outro dia, você vai dividir, né? Ei, pastor Jonathan. Grande foi a fortuna. Não é? Quando você casa, hoje a igreja tem uma big máquina fotográfica. Por quê? Porque ela agora é minha. Porque também alcança a sogra, viu, Marisa? Alcança a sogra. Então tudo que tem, vai dividindo. Vai ser do outro. No outro dia, você já se apossa. Ok. Então a gente já descobriu que a coisa é muito séria. Para os homens de interior que está aqui, ainda que tenha um resquíciozinho de alguma coisa do seu avô. Né, Júnior? É verdade. Você selaria uma mulher e daria a ela o seu cartão de crédito, seu carro, todos os seus bens, toda a sua herança, daria a ela o seu nome, se você soubesse que ela não seria fiel a você? Você selaria essa mulher como sua e diria, ela vai ser meu penhor do meu futuro? Ela vai ser o penhor amanhã? A gente passa por coisas na vida e perdoa, porque a Bíblia diz que é para perdoar, sim. 70 vezes 7. E às vezes até para tratar a gente. Mas eu digo a você, você selaria alguém que você saberia que ia perder? Que você não acreditaria nela? Você selaria alguém, um sócio? Você chamasse alguém para ser seu sócio e esse sócio aparecesse no jornal que ele rouba? E você dissesse, agora encontrei um sócio que eu quero confiar, eu vou dar meu selo a ele? Não, você não daria seu selo a esse sócio. E você acha que Deus, misericórdia, alguém socorra. Você selaria alguém que você sabe que ia romper o selo? Não. E por que a gente acha que Deus vai dar o selo dele a gente como garantia do que está por vir? Se em nós já temos no coração um desejo de romper o selo com Deus. Porque uma coisa é você romper o selo porque você desconhecia a palavra, porque você caiu, porque você pecou, porque você não foi forte, mas seu coração é um coração de compaixão, o seu coração é bom, o seu coração deseja acertar, você se arrepende, dá cara a tabefe, você deseja o caminho certo, você se expõe, pede perdão e vem para o caminho de salvação. Mas outra é quando você deliberadamente não quer nunca acertar. Deliberadamente você não tem temor do Senhor. Deliberadamente você decidiu não honrar o Senhor. Você daria o selo a alguém assim? Porque uma coisa é eu errar, porque eu te conheço a palavra, porque eu fui tomada pelo momento do inimigo, e Deus é um Deus de restauração e restituição. Porque se não fosse assim, a misericórdia dele sempre vai triunfar sobre o juízo. A graça dele que conduz ao arrependimento. E ai de quem lembra o seu próximo os pecados do passado, porque esse é trabalho de Satanás, do acusador. Porque quando a gente está em Cristo, nenhuma condenação mais há. Quem quer viver futuro não vive de passado. Mas outra coisa é, deliberadamente eu não desejo viver o milagre de Deus. Deliberadamente eu não desejo a presença de Deus. Estava acontecendo isso. As pessoas estavam deliberadamente tratando a presença de Deus como se não fosse nada. A presença de Deus estava na casa de Abinadab,
A presença de Deus foi tocada por Uzá, e em nenhum momento houve temor pela presença de Deus. Eles estavam relativizando a presença de Deus. Entrava e saía dos cultos como se nada acontecesse. Viviam uma semana como se não tivesse escutado uma palavra de transformação e de poder. Foi o que aconteceu com Judas. Ele relativizou Jesus. Você acha que Judas era mau? Você acha que Judas, ele estava desejoso o tempo todo de fazer algo de mal? Não, ele começa bem, mas ele relativiza. Ele começa bem, ele foi escolhido, lembre-se, Jesus escolheu 12 homens, e um deles era Judas. E ele relativizou a presença de Jesus. Você acha que para se tornar Judas, você precisa vender Jesus? Ou será que a gente não vende Jesus com as nossas escolhas na segunda-feira? Será que a gente não é um pouco Judas? Será que minha prova e a sua prova não é Jesus tentando matar o Judas que há em mim e há em você? Porque a gente tem negociado Jesus dia após dia. Cantamos alto, manifestamos poder, sabemos fazer orações poderosas, mas na segunda-feira não é bem assim. No trabalho não é bem assim. Com a minha colega de sala não é bem assim. Com a minha amiguinha do trabalho não é bem assim. E eu continuo negociando Jesus. Eu continuo relativizando a presença dele na minha vida. Eu sou Abinadab ou eu sou Uzá? Eu sou Abinadab ou eu sou Uzá? Mas na verdade, eu queria nessa noite que cada um de nós fosse Obed-Edom. Alguém que não tinha fama, alguém que não era levita, alguém que estava na beira da estrada, mas que o Senhor conduziu a arca para a casa dele. Alguém que estava ali, que não tinha um cargo, mas tinha unção para exercer a função. Talvez você tenha um cargo, mas não tem mais unção faz tempo. Nem todo mundo que tem o cargo de mãe está exercendo a função de mãe. Nem todo mundo que tem o cargo de presidente da república está exercendo a função. Às vezes a gente só ficou com o cargo, mas a unção para exercer a função já desapareceu há muito tempo. Mas Obed-Edom, ele tinha a unção da função de ser servo. E quando Deus quer manifestar a presença dele, ele não quer alguém importante para a sociedade, ele não quer alguém importante para o mundo, ele quer alguém que seja servo. Ele quer alguém que tenha coração de servo. Subir nesse altar, ele tem que ter coração de servo. Sair hoje à noite e voltar para casa, para se encontrar com a sua família, para pedir a pizza ao garçom, para falar com o rapaz que guardou o carro, para falar com alguém essa noite. Eu preciso ter o coração de servo, para que a presença de Deus possa se manifestar. Eu preciso ter um coração de servo, para que o Senhor possa fluir através da minha vida. Como você trata as pessoas? Eu amo conhecer as pessoas, como elas tratam as pessoas que estão mais simples em volta delas. Será que a gente tem um coração de servo, que Deus pode bater essa noite na nossa casa e dizer: a minha presença pode ficar aqui essa noite? Ai, é porque minha presença ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas ele não se importou comigo. Abinadab não acordava e se alegrava com a minha presença. Ele ia para o WhatsApp, ele ia para tantos lugares, ele se preocupava com a notícia da política. Ele ligava o computador e eu fazia: ele vai buscar essa manhã a minha Bíblia. Ele instalou a minha Bíblia nesse computador, ele instalou minha Bíblia no celular. Quem sabe ele vai me procurar hoje. E aí Abinadab entrava na página de esportes. Ele queria saber quantos gols o esporte fez. Eu pensei que ele ia me procurar. Eu pensei que ela ia me procurar, mas ela se acordou e foi para a academia. Ela se acordou e fez tantas coisas. Ela se acordou e murmurou, mas não me procurou de novo. A cada dia a presença de Deus estava na sala de Abinadab, mas não era como se estivesse.
Por acaso a presença de Deus está na nossa vida e parece às vezes que é como se não estivesse? Alguém está sendo abençoado porque a presença de Deus está na sua vida? Eles transportaram. Ele ordenou que fosse até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Ela ficou na casa de Obed-edom. A última parte. Perdão. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. Por favor, guarde isso. Temos 20 anos e temos 3 meses. Me perdoe, crentes antigos. Sinceramente, me perdoe essa noite. Mas às vezes é melhor você não dizer quanto tempo de crente você tem. Não diga. Por favor. Não faça isso com Jesus. Por favor. Não diga quanto tempo a arca de Deus anda com você. Por favor. Faça esse grande favor. Não diga. Deixe passar isso em branco. Quando alguém puxar essa conversa com você, fale sobre a lua linda. Tá? Por favor. Fale sobre os passarinhos. Não diga quanto tempo você tem de crente em determinadas situações. Se você não pode garantir a unção, não diga que você tem um cargo. Por favor. E a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou grandemente. E o Senhor o abençoou grandemente. Quem é você, Obed-edom? Quem é seus pais? Quem é sua família? Eu não sei. Eu não sei de onde vim. Eu não sei se minha família tem algum valor para Israel. Mas eu sei que a presença de Deus abençoou grandemente a minha vida e a minha família. Bem como toda a sua família. Você pode imaginar como era a casa de Obed-edom? Eu posso. Eu amo imaginar as coisas. A casa de Obed-edom, de manhã, o sol brilhava na janela dele. Os passarinhos amavam ficar perto, porque os passarinhos são a criação de Deus. Havia flores na sua janela. As margaridas desabrochavam, porque a presença de Deus estava ali. A mulher dele era ditosa. Os seus filhos pareciam colunas na casa de Deus. E os seus filhos eram flechas polidas da mão do arqueiro. E a unção descia do alto da cabeça dele, descia pela barba e molhava todas as suas vestes. E a comida da casa de Obed-edom, que cheiro é esse? A comida tinha um cheiro diferente dos outros lugares. Nem o melhor restaurante, o mais caro do universo, tinha um cheiro da comida da casa de Obed-edom. Tudo na casa de Obed-edom refletia a glória de Deus. Porque a arca de Deus, a presença de Deus estava lá. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo que ele possui. A colheita dele não estragava. Ele era um simples servo na beira da estrada. Mas o trigo e a cevada brilhava. Havia uma colheita poderosa. Os vizinhos olhavam por cima do muro. Meu Deus, quem era Obed-edom? Um desconhecido. Nunca diria que ele ia ter uma presença de Deus tão grande assim. A minha igreja tão antiga, há 20 anos já existe. A de Obed-edom começou agora, já cresceu tanto. Nossa. Você quer ser Obed-edom? E o Senhor abençoou grandemente a família de Obed-edom e tudo que ele possui. Tudo que Obed-edom possuía tinha uma ordem no céu: prospere. Prospere.
Porque eu encontrei um verdadeiro adorador. Eu encontrei alguém que gosta de carregar minha presença. Eu encontrei alguém que traz verdadeiramente a minha presença para onde vai. Ele tem uma unção que faz com que minha presença se manifeste. Por causa da arca de Deus. Por quê? Porque ele prosperou. Peraí, Senhor. Permaneceu na casa dele 3 meses. O Senhor abençoou grandemente. Abençoou sua família. Tudo que esse homem tem prospera. Por quê? Por causa da presença de Deus. Não é porque ele era competente. Não era o curso que ele fez. Não era porque ele falava 4 línguas. Não é porque ele viajou para a cidade do louvor. Não era porque ele era amigo de político. Não era porque ele tinha um pai importante. Era por causa da presença do Senhor. Por causa da presença do Senhor. Então Davi promoveu uma grande festa. E foi até a casa de Obed-edom. O rei parou e foi visitar o servo. O rei parou tudo e quis ir na casa de Obed-edom. Você quer ser essa casa que vai parar tudo para alguém ver o que está acontecendo em você? Você quer ser esse lugar da presença de Deus, onde o patrão, os poderosos da terra, os homens e tudo que há na terra vai parar para ver você? Por causa da presença de Deus na sua vida? Eita. E ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Obed-edom, ele carregou a presença de Deus de uma forma tão poderosa que ele preparou para que a arca entrasse na cidade de Davi. É interessante. Aconteceu em 3 meses o que não aconteceu em 20 anos. Acho que a gente precisa pensar um pouco essa noite. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre essa palavra. Quantos anos? Não me responda. Quanto tempo? Quanto tempo? Quantos cultos? Quantos peniéis? Quantas palavras? Deus pode deixar a presença dele hoje na sua vida. Se Deus bater a porta da sua casa hoje, quer o seu coração, você pode deixar que a presença dele se manifeste? Você vai deixar? Você já disposto que sua vida aconteça em 3 meses, o que não aconteceu em 20 anos? Talvez você tenha 15, 16, mas você não andou muito até aqui. O que é que a gente vai fazer com essa presença de Deus? Aonde a gente vai se encaixar? Na verdade, não adianta nada ser neto de crente, filho de pastor. Não adianta nada. O que adianta é ter um coração de servo, onde a presença de Deus pode se manifestar. Eu quero convocar a igreja, para os que sentirem um desejo no coração sincero, de entrar em 3 meses de jejum. O que Deus falou conosco foi que serão jejuns que a gente vai mudar a cada domingo. Essa semana nós vamos jejuar redes sociais. A gente só vai usar para trabalho. Mas estamos deixando livre para cada um decidir. Só nos sentimos o peso de compartilhar isso. Porque se não compartilhássemos, poderia ser que alguém pudesse ser um Obed-edom e ficaria sendo um Abinadab, ou quem sabe um Uzá. E como eu creio que aqui só tem Obed-edom, eu quero lançar esse desafio para você viver em 3 meses o que você não viveu em 20 anos. Para a presença de Deus se manifestar em você, manifestar na sua casa, na sua família e em tudo que você possui.
vai ser de uma forma tão grande que o rei vai bater na porta da sua casa. E quando ele bater, deixe entrar, porque ele vai levar você para a cidade de Davi. Vai levar essa presença de Deus, que é você. Não é mais arca, agora é você. Você é o templo do Espírito de Deus. Está sobre você. Está sobre a sua vida agora a presença de Deus. Quando vocês saírem por essas portas hoje à noite, alguns vão comer pizza, outros vão comer sushi, outros vão para casa, mas vão sair várias arcas aqui. Várias arcas vão atravessar a rua, vão entrar nos seus carros, mas cada um de vocês vai ter a consciência que vocês estão transportando a presença de Deus, a glória de Deus. E quando eu transporto a presença de Deus, eu não posso mais transportar de qualquer jeito, porque não cairei como Uzá, e não vou relativizar como Abinadab, mas eis que aqui se levantam os Obed-edoms, em nome de Jesus. Eu quero convocar a igreja para essa semana a gente ler o livro de 1 Coríntios, que a gente possa meditar no livro de 1 Coríntios. O jejum será redes sociais. Cada semana o Senhor nos dará um desafio. Eu sei que esse tempo será um tempo de transformação e de poder nas nossas vidas. Alguma coisa precisa mudar na sua família e na minha. Algumas coisas precisam mudar. E Deus abençoou Obed-edom, toda a sua casa e a sua família, e tudo o que ele possui. Nós lançamos essa palavra profética sobre essa casa. Nós declaramos agora em nome de Jesus que entraremos em 3 meses de santidade ao Senhor. Que nós declararemos que seremos um coração de Obed-edom de servo. Que o Senhor nos alcançará e manifestará a sua presença gloriosa em nossas vidas. Nós profetizamos sobre essa casa e declaramos em nome de Jesus. Hoje fazemos uma aliança com o Senhor de 3 meses de santificação, onde a glória de Deus vai tocar em tudo que temos, em tudo que somos, na nossa casa e na nossa família. Nós profetizamos que viveremos em 3 meses o que não aconteceu em 20 anos, em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia! Dá uma glória a Deus, uma salva de palmas e fica de pé, igreja.